Recentemente, veio à tona um caso envolvendo um suposto abuso de gestão patrimonial praticado pelos pais da atriz Larissa Manoela, segundo vem sendo noticiado. Diante desse assunto, quero bater um papo, mas pela ótica jurídica. O que nós podemos aprender com o caso da atriz? Quais as ferramentas jurídicas que teríamos disponíveis para solucionar a situação? Quais as regras legais que foram ou não desrespeitadas pelos pais? E também expor o ponto de vista acerca da necessidade ou não de ser criada uma lei para proteger o patrimônio dos filhos menores, ou mesmo para a limitação de eventual remuneração dos pais que cuidam da carreira de seus filhos. Essa é uma questão fundamental. Até que ponto os pais podem utilizar e controlar o dinheiro dos filhos menores de idade? Essa é a proposta do vídeo de hoje, que está recheada de muita informação legal. Fique comigo até o final, que vamos estudar um pouco esse caso da atriz e amadurecer diversas soluções que poderemos aplicar inclusive em outras situações. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Antes de iniciar nossa conversa, convido aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscreverem e deixar o like aqui no vídeo, pois assim ajudará a levar esse conteúdo a mais pessoas, nos ajudando a crescer e, é claro, nos incentivando na produção de novos conteúdos gratuitos. Desde já agradeço pela sua audiência. Feito esse convite, vamos para o assunto de hoje. Mas antes, quero frisar que esse é um vídeo apenas para fins de estudo. Serei imparcial, não farei nenhum julgamento do caso diretamente, mas apenas uma análise diante das informações que foram veiculadas pelas mídias. Para quem não conhece Larissa Manoela, é uma atriz que começou sua carreira bem cedo, aos 4 anos de idade, com o apoio de seus pais. Ficou conhecida por interpretar a Maria Joaquina em Carrossel, as gêmeas Isabela e Manuela em Cúmplice de um Resgate no SBT. No ano de 2022, estreou na TV Globo a novela Além da Ilusão. Ao longo dos anos, a atriz construiu um patrimônio bastante significativo, milionário. A atriz é filha única e atualmente tem 22 anos de idade. Ocorre que nas últimas semanas, a atriz chocou o país ao revelar que não tinha controle do seu patrimônio, pois era administrado exclusivamente pelos seus pais até hoje, que necessitava de pedir dinheiro até para lanchar e desejava administrar sua vida profissional e patrimonial sozinha, principalmente porque irá construir uma nova família, pois vai se casar. Até então, todo o patrimônio da atriz sempre foi administrado pelos seus pais. E o mais intrigante é que a Larissa Manoela afirmou que abriu mão de todo o seu patrimônio ao romper com seus pais, que seria equivalente a 18 milhões de reais. Chama a atenção esse valor, pois segundo várias notícias que circulam, o patrimônio da atriz seria até superior, uma vez que tem diversos contratos vigentes e os anos que trabalhou, levando a questionar que nem mesmo a Larissa Manoela teria conhecimento da extensão real do seu patrimônio, em razão da gestão limitadora de seus pais. Também foi revelado pela mídia a criação de uma complexa estrutura empresarial familiar, utilizada para administrar todo o patrimônio da atriz Larissa Manoela, bem como a carreira, contratos e o marketing da atriz. Porém, os seus pais, além de exercer o papel de pai e mãe, também eram os empresários da filha e eram sócios nessas empresas que foram criadas para gerir o patrimônio. Segundo o que foi divulgado, a primeira empresa que foi criada, chamada de Dalari, foi aberta quando a atriz tinha apenas 14 anos de idade. E o capital social, são as cotas, foram divididas em 3 partes iguais. 33% para a Larissa, para o pai 33%, para a mãe mais 33%. Mas perceba que a soma das cotas dos pais atingia mais 66%. Posteriormente, quando a atriz completou 19 anos de idade, foi aberta uma segunda empresa, porém constando o percentual de participação da Larissa Manoela de apenas 2% e o restante das cotas era dividida entre os pais. Depois foi aberta uma terceira empresa, uma hold patrimonial, a qual tem a função de administrar as demais empresas e alguns imóveis. Nessas cotas dos sócios estavam divididas em 3 partes iguais, de 33% de participação para cada um, mas que somando a cota dos pais, mais uma vez eles teriam a maior parte da empresa. Apenas para título de compreensão, a hold é uma estrutura jurídica que faz o gerenciamento dos bens de uma família
família, separando o patrimônio pessoal do empresarial. Explicando ainda de uma forma mais simples, essa separação tem como objetivo ajudar a blindar o patrimônio de dívidas ou divergências em nome de qualquer pessoa física que faça parte dessa sociedade. Essa estrutura também proporciona uma menor cobrança de impostos sobre o patrimônio e um melhor controle dos negócios que estão inseridos dentro dela. Evidentemente que a divulgação desse cenário societário entre a atriz e seus pais causou um grande alvoroço na mídia em geral, fazendo com que houvesse muitas manifestações a favor da ideia de que deveria ser criada uma lei que protegesse o patrimônio dos filhos menores. Pois bem, precisamos ter muita calma nessa hora e analisar alguns pontos não esclarecidos. Afinal, o que existe no direito brasileiro que poderia ser aplicável a este caso? Primeiramente, é necessário entendermos o que seria poder familiar, para assim conseguirmos compreender melhor o assunto e o que existe no direito brasileiro atualmente. Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, à pessoa e aos bens do filho não emancipado, exercido em igualdade por ambos os pais. Importante pontuar que o poder familiar não pode ser renunciado pelos pais, ou seja, os pais não podem abrir mão de suas obrigações com os filhos, tampouco transferir a outrem. Dito isso, o nosso Código Civil fala que enquanto os pais estiverem no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Significa dizer que os pais, enquanto estiverem exercendo o poder familiar, podem utilizar os bens e as rendas do bem, ainda que não sejam proprietários. Veja, o usufrutuário tem direito à posse, ao uso, à administração e a percepção desses frutos, que são as rendas. Mas é importante esclarecer que os pais são administradores e não donos do dinheiro. Feita essa breve explicação, observamos a importância dos pais na vida do filho, tanto da sua pessoa quanto dos seus bens. Porém, esse uso e administração não podem ser de forma ilimitada. O direito impõe algumas regras, principalmente quando falamos de disposição do patrimônio dos filhos menores. E aqui, acredito que começamos a entrar no problema que envolve o caso e trazer algumas soluções. Enquanto existe legalmente o poder familiar, e abro até um parênteses aqui, que uma das causas distintivas desse poder familiar é a maioridade civil do filho, que no Brasil é quando ele completa 18 anos de idade, os pais devem observar algumas regras para o exercício lícito da administração dos bens do filho menor. Mais uma vez, o Código Civil, por meio do artigo 1691, é claro ao limitar que os pais não podem alienar, que significa ceder ou vender os bens imóveis do filho menor ou contrair obrigações que fujam dos atos da simples administração patrimonial, para deveres e obrigações que superem a simples administração ou a necessidade de desfazer de bens, deverá haver prévia autorização judicial. Por exemplo, se um pai quer vender uma casa que está no nome do filho menor, seria necessário pedir autorização na justiça e explicar os motivos para tentar convencer o juiz para conseguir. No caso da atriz Larissa Manoela, tecnicamente falando, sem abraçar nenhum lado, a princípio não foi falado que os pais seguiram essas regras legais já existentes. O caminho tomado foi outro. Imagine que constituíram essas empresas para receber todo o patrimônio da artista, para assim conseguirem movimentar todos os bens da atriz sem necessitar da prévia autorização judicial. Tentando olhar para o lado da boa-fé e da praticidade, o nosso judiciário é bem sobrecarregado, e um pedido para liberação da venda de um bem ou movimentação financeira em prol da criança, por exemplo, poderia demorar meses, então aparentemente seria uma boa alternativa. Até mesmo porque os pais eram os empresários da filha. Contudo, tal artifício de criar uma pessoa jurídica acaba esquivando a atividade e os recebíveis da artista mirim da fiscalização do Ministério Público e do juiz. Na estrutura empresarial, quando há abusos na administração patrimonial por parte dos seus sócios, pode e deve ser revisto as regras do contrato social, que nada mais é do que o documento que tem todas as regras da empresa. Abrindo mais uma vez um parênteses, e sem falarmos em prescrição, tá? Mas apenas ampliando a explicação, no parágrafo único do artigo 1691 do Código Civil, traz a possibilidade de se pleitear a declaração de nulidade dos atos que foram realizados sem a prévia autorização judicial, atinentes ao patrimônio do filho menor de idade. Essa seria a primeira alternativa.
o que não vi ninguém falando nada a respeito. Mas voltando à estrutura empresarial formada, a atriz Larissa Manoela, na qualidade de sócia, ela teria direito de questionar sim a forma que foi utilizado o patrimônio por meio de uma ação de prestação de contas, alegando a falta de conhecimento do patrimônio e do destino do dinheiro. Porém, precisa provar o abuso do poder, desvio ou a má-fé na gestão praticada pelos pais. E olhando apenas para a forma que foi feita a divisão de sua participação nas empresas, já torna até questionável essa administração dos pais. Quero pontuar que geralmente no setor artístico, os empresários cobram entre 10% a 20% por esse tipo de trabalho, o que está bem diferente da distribuição das cotas na sociedade, pois em todas as empresas os pais detêm mais de 66%, sendo que tem uma empresa que eles têm até 98%. Bom, após os 18 anos, a Larissa Manoela já poderia decidir quem administraria seus bens, mas conforme divulgado, manteve como estava. E aos 19 anos criou uma segunda empresa com uma participação ainda menor da qual inicialmente estava contratualmente acordado. O que não ficou muito claro pelas notícias divulgadas foi porque a atriz aguardou tanto tempo para questionar o controle do seu patrimônio, pois ao completar a maioridade, ela teria o direito de administrar e gerir seus bens. Mas tudo bem. Quando falamos em empresa, estamos conectados ao direito empresarial e a questão de administrar os bens vai além de uma simples decisão. É necessária a modificação do contrato social dessa pessoa jurídica, a qual os pais da atriz também fazem parte do quadro societário. E aí que surge o problema, pois havendo discórdia entre os sócios, não é algo tão tranquilo de ser alterado. De toda forma, poderia-se pensar também na reparação civil e a responsabilização criminal, caso se demonstre o desvio ou a má gestão do patrimônio e recursos financeiros adquiridos pela criança em razão do seu trabalho artístico. Refiro sempre à criança, pois boa parte desse patrimônio foi constituída ainda quando a atriz era menor de idade. Perceba que a legislação brasileira, de certa forma, já possui meios de reivindicar o patrimônio da atriz, seja através da prestação de conta ou a nulidade dos negócios, e também poderia até responsabilizar os pais criminalmente. Friso que o que chamou bastante atenção foi a declaração da Larissa Manoela que em uma das empresas ela teria apenas 2% de participação, enquanto seus pais teriam 98%. Ainda, independentemente do percentual, o controle administrativo descrito nos contratos sociais, ou seja, o poder de controlar todas as empresas e bens inseridos nelas, sempre era um dos pais, mesmo ela tendo atingido a maioridade. Olha que situação. E aqui quero explicar como as coisas deveriam ser. Legalmente, o trabalho infantil é proibido até os 16 anos de idade, isso nós sabemos. Sendo assim, para as crianças atuarem em projetos comerciais, filmes, novelas, por exemplo, seria necessária a autorização judicial. E analisando cada caso, o juiz definiria quanto dos rendimentos daquela criança ou adolescente deveria ficar guardados em uma conta poupança até atingir a maioridade. Ainda, conforme rege a lei, o juiz também exigiria que os responsáveis pela criança administrassem o patrimônio e tomassem todos os cuidados para que o trabalho não interferisse no desenvolvimento da saúde e segurança daquele artista, seja ele uma criança ou adolescente. Quero deixar claro que a lei não exige que se abra uma empresa e coloque 50% em nome da criança ou adolescente. Não existe isso na lei. A criação de uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, seria para facilitar a operação e até mesmo beneficiar as pessoas envolvidas. E esse aspecto chama bastante atenção no caso da atriz, pois foram criadas várias empresas com capital basicamente construído pelo trabalho infantil, mas com divisões totalmente desproporcionais e principalmente em desfavor da criança. Observando esse ponto da questão, no que diz respeito à remuneração dos pais, das despesas da criança e do destino dos valores restantes, é que sinto falta de um tratamento na legislação brasileira. Veja, mesmo que a criança ganhe muito dinheiro, a legislação prevê que é dever dos pais arcar com alimentação, moradia, entre outros gastos essenciais dos filhos. Por outro lado, por trás dessa atividade artística desempenhada pela criança, existe um adulto que se dedica e que por muitas vezes integralmente a carreira do seu filho, deixando inclusive de trabalhar com outras coisas. Claro, não seria justo também que esses pais não recebessem nenhuma remuneração, pois repito, muitas vezes eles abrem mão até do seu trabalho para cuidar da carreira da criança. Evidentemente, a criança por si só não tem maturidade para gerir sozinho os seus bens materiais, somente na fase adulta vai adquirir essa habilidade. O acompanhamento dos pais é essencial. Então, em termos de ausência legislativa, o que falta, na minha humilde opinião, seria uma norma que tratasse do percentual que poderia ser utilizado para custeio da própria família ou para uma retribuição pelo trabalho desempenhado pelos pais,
para a administração da carreira e dos bens do filho, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Claro que o valor a título de remuneração para os pais precisa estar em consonância com o que é praticado no mercado e não pode ser abusivo. Afinal de contas, não podemos nos esquecer que o menor de 18 anos é vulnerável e precisa dessa proteção legal. Infelizmente, não podemos esperar que todas as pessoas tenham um bom senso para definir por si próprias um percentual justo, tanto para o custeio familiar quanto para a remuneração dos pais que agenciam seus filhos, sem afetar o patrimônio da criança. São necessários mecanismos legais para maior controle da atuação dos pais ou até mesmo guardiões ou tutores quanto à administração e prestação de contas patrimoniais ou financeiras de seus filhos, ainda que constituam empresas. Percebe-se que no caso da atriz, não foram observadas as regras atinentes à proteção dos bens dos filhos menores, disposto no Código Civil, a qual exige autorização judicial. E como meio de esquivar dessa exigência, criaram empresas que deveriam facilitar a gestão e a carreira da filha, mas infelizmente, pelo menos o que se tem visto nas notícias, é que existia uma desproporcionalidade nas cotas societárias. E além disso, independentemente dos percentuais, a administração sempre ficava com os pais. Não se tem notícia de como era a distribuição das rendas entre os sócios, mas somente que o controle total ficava a cargo dos pais. Ou seja, a condição da atriz como sócia nas empresas acabava sendo na prática irrelevante. O caso da atriz Larissa Manoela desperta nossa atenção também para o trabalho realizado por crianças nas redes sociais, que muitas vezes começa como brincadeiras com postagens despretensiosas, mas que logo pode ganhar visibilidade e começa ali a carreira e, consequentemente, o negócio. Fato é que, com o surgimento das redes sociais, potencializou o crescimento do trabalho infantil no mundo digital. Nesse contexto, pode colocar em risco a imagem, a integridade física da criança ao exigir que ela produza conteúdo de forma exaustiva para cumprir com contratos fechados com patrocinadores, por exemplo. É claro que praticamente todos esses trabalhos realizados por crianças nas redes sociais são sem autorização judicial. Por isso, é preciso pensar na proteção do trabalho infantil nas redes sociais também e do patrimônio conquistado por elas. Uma última consideração do caso da artista, tendo em vista que foi noticiado que ela estaria noiva, e diante dos recentes acontecimentos, seria interessante ela pensar em firmar um pacto antinupcial com cláusulas tratando do seu patrimônio. Bom, essa foi uma breve análise e reflexão sobre o caso da atriz Larissa Manoela, a qual exploramos o contexto para trabalharmos algumas soluções práticas e também nos serviu para pensar sobre alguns pontos que nossa legislação precisa evoluir para evitar situações semelhantes. Espero que a situação da Larissa Manoela termine bem e que a família encontre uma solução pacífica para evitar maiores desgastes e o rompimento da relação familiar, que é tão importante. Quero agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou do vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aqui os seus comentários, sua opinião sobre o caso para trocarmos algumas ideias. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!